Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomado de surpresa, correu para ele e os saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutiste com eles? Um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não o puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu dele, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Queridos, esse texto do Evangelho de Marcos, com certeza você vai lembrar que nós já meditamos nele. Outros irmãos, muitas mensagens já foram trazidas sobre esse texto, e nós temos que pensar que esse é um relato dos chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E os estudiosos defendem a ideia de que Marcos foi quem escreveu primeiro, e os outros pesquisaram depois em Marcos para escrever. E às vezes a gente fica pensando, mas Mateus era discípulo de Jesus, ele viu o acontecimento. Por que será que ele teria então pesquisado em Marcos para escrever algo que ele viu pessoalmente, né? Lucas, com certeza, porque ele não era discípulo, se converteu depois, né? E pesquisou, e ele mesmo diz isso a Teófilo, seu amigo, que foi por acurada investigação que ele escreveu, né? Mas o fato é que Marcos registrou este acontecimento. E só para a gente situar aqui o que estava acontecendo, Jesus tinha levado consigo os 3 discípulos que são considerados mais chegados a Jesus, Pedro, Tiago e João, lá no monte, onde ele se transfigurou, onde eles viram ali Jesus transfigurado, conversando com Elias e Moisés. E Pedro, afoito como sempre, volta-se para Jesus e diz: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés, né? Ele não pensa neles como discípulo, pensa em Jesus, Moisés e Elias. E Jesus então desce ali do monte, conversando com eles e tratando acerca da vinda de Elias, aquele que viria no espírito de Elias para restaurar todas as coisas. E chega lá embaixo, lá no pé do monte, Jesus encontra ali uma multidão.
E aquela multidão estava agitada, havia discussão ali. Eles estavam ali, os escribas e fariseus, discutindo com os discípulos de Jesus. E Jesus chega ali, procura saber o que está acontecendo. Estava lá um pai com o seu filho endemoniado, querendo que os discípulos de Jesus o curassem, querendo que os discípulos de Jesus resolvessem aquela situação. E eles não podiam, eles não conseguiram resolver a situação daquele menino. E então nós às vezes também nos perguntamos, diante de determinadas situações, por que nós não podemos resolver certas coisas? Por que não conseguimos dar solução para certos problemas, né, que nós enfrentamos? E com certeza nesses dias de pandemia, com aí o coronavírus, talvez muitos de nós já ouvimos relatos de pastores de outras denominações, de outros movimentos aí, dizendo que eles iam enfrentar, que eles tinham Jesus, que o corona não ia fazer nada com eles, né? Que não ia ter nenhum problema. E eu ouvi também uma mensagem de um pastor considerado reformado, de uma outra denominação, desafiando esses pastores aí a levar lá o lencinho, a toalhinha, ou não sei o que eles oraram e resolvem para poder curar os doentes do coronavírus, né? Desafiando também essas pessoas aí. O fato é que nós temos um problema, vivemos diante de uma situação que nós temos que pensar, né, no seguinte: os problemas, eles nos afligem. E quantas são as situações que traz aflição para as nossas vidas? Quando foi anunciado a chegada aí do coronavírus, e que fechou tudo, que nós não pudemos abrir nem mesmo o nosso templo para cultuar a Deus, quanta aflição, quanta, assim, a gente ficou agitado. E agora, como é que a gente vai fazer, né? A gente não pode sair de casa, a gente não pode ir no mercado, não pode ir no banco, não pode ir aqui, não pode ir no comércio, porque está tudo fechado, né? E muitas pessoas ficaram aflitas, preocupadas, desesperadas, né? E começou a chegar as notícias lá da Europa, tanta gente morrendo, na Itália, na França, depois na Espanha, no Reino Unido, e tanta coisa ali, e aquilo vai trazendo aflição, vai nos deixando agitados, preocupados, né? Aqui no verso 17 e 18 ele fala: um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, e os dentes, e vai definhando. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, e eles não puderam, né? Então aquilo trouxe talvez mais aflição. Aquele homem estava ali na esperança de encontrar Jesus, e Jesus estava lá no monte com os outros discípulos, e ele talvez tenha pensado consigo: bom, Jesus está lá, mas os discípulos dele daqui, eles podem resolver o meu problema. E eles não resolveram, eles não puderam resolver. Eles ainda não estavam preparados, eles ainda não tinham a dimensão do que Deus podia fazer nas suas vidas, eles não tinham a presença do Espírito Santo ainda agindo poderosamente, como depois veio o Espírito para agir e para capacitá-los a fazer a obra, e então eles não puderam, eles não sabiam como agir. E é tanto que lá no final do texto que nós lemos, eles vão questionar a Jesus: Senhor, por que nós não pudemos fazer isso? E muitas vezes nós também ficamos questionando: mas por que nós não podemos? Se nós temos Jesus, e se nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas hoje, por que não podemos resolver o problema? Por que não podemos orar e Deus dá uma solução, né? Mas o problema hoje para nós nós precisamos entender o que está acontecendo. E se Deus tem planos, se Deus vai agir, é Deus que vai fazer. Nós podemos orar, nós precisamos entender que é Deus que vai operar, não sou eu, não é o pastor Lindomar que vai agir, não é o presbítero Davi, não é os diáconos que vão falar: não, nós vamos
fazer e vamos aqui ordenar que o problema seja resolvido. Nós não temos poder para isso, de dar ordem nenhuma para Deus resolver o problema, né? Nós temos que depender dele, da ação de Deus. Nós podemos ficar aflitos, mas temos que entender que Deus está conosco e precisamos acalmar o nosso coração. Lá em Mateus 14, 27, ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dar o mundo, né? E Jesus vai dizer ali nesse contexto: credes em Deus, vocês precisam crer em mim também. É preciso crer no poder de Deus, na ação de Deus, naquilo que Deus pode fazer. E nós precisamos procurar confiar em Deus e não deixar que os problemas nos aflijam, porque quando nós ficamos aflitos, nós podemos fazer coisas incorretas, indevidas, que não deveríamos fazer como crentes, como servos de Deus. Mas precisamos confiar no Senhor e saber que Ele está cuidando de nós. Então nós precisamos buscar esta paz que o Senhor nos dá. A paz que Jesus oferece ali em João 14 é que não é a paz que o mundo busca, não é a paz da guerra, da briga, da intriga, mas é uma paz interior que só Jesus pode nos dar e que nós só encontramos quando temos Jesus como Senhor das nossas vidas. Então a aflição vai ficar para trás, nós precisamos confiar no Senhor. Mas nós precisamos pensar que Jesus, Ele traz a solução. Versículo 25, ele fala ali que vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: o espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Então Jesus traz uma solução definitiva. Ali no caso do jovem, Jesus trouxe uma definição definitiva para a sua vida, ordenando aquele espírito que ele saísse e não voltasse mais. Jesus tinha autoridade para fazer isso. Jesus tinha autoridade para ordenar aquele espírito que ele fosse embora e não voltasse mais na vida daquele jovem. E Jesus trouxe uma solução definitiva para as nossas vidas também, que foi a salvação que Ele nos concedeu lá na cruz. Quando nós estávamos perdidos, desgarrados, sem esperança, sem a presença de Jesus, tudo era problema para nós, não é? Tudo nos afligia, tudo nos preocupava, tudo que acontecia, aquilo trazia desespero muitas vezes para a nossa vida. Mas quando Jesus entrou em nós, tomou posse da nossa vida, nos deu salvação, vida eterna, Ele trouxe uma solução definitiva para a nossa vida, porque agora nós temos esperança na eternidade, esperança numa vida melhor junto do Senhor. Agora, durante essa pandemia, eu estava conversando no Zap com o reverendo Márcio Canelis, lá da clínica de recuperação, e um dia ele publicou lá no Zap e mandou para mim, dizendo: o seu Dito morreu. O seu Dito era o interno que tinha lá, ele bebeu demais, fez muitas coisas erradas, e por fim ele ficou muito doente lá, e foi para o hospital, ficou mais de um mês internado, e ele tinha adquirido câncer no estômago. Foi operado, ficou alimentando por sonda, voltou para a clínica, alimentando por sonda, e não resistiu, veio a falecer. Mas tinha uma diferença na vida do seu Dito. Ele tinha aceitado Jesus como Senhor da sua vida, e ele deu esse testemunho para nós lá. Eu estive lá 2 vezes, uma vez com o pessoal da primeira igreja ano passado, e agora mais recente com o nosso irmão presbítero Alceu. Vamos levar os donativos que as igrejas presbiterianas arrecadaram para a clínica, e ouvimos o seu Dito declarar a sua fé em Jesus, e ele veio a falecer. O problema da sua saúde não foi resolvido, Deus não quis curá-lo. Deus tinha poder para curar,
mas não o curou, mas resolveu o problema que ele tinha, que era o problema da vida eterna. Ele não tinha nenhuma convicção quando ele chegou lá, mas ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, conhecendo o Senhor ali, através do reverendo Márcio Canelis, ele encontrou Jesus, ele aceitou Jesus, Jesus entrou na sua vida, mudou o seu coração, e agora ele tinha esta convicção da presença de Jesus ali, e o seu problema foi resolvido, quando ele partiu deste mundo, nessa convicção, nessa certeza da presença de Jesus. Nós cremos que ele foi para a presença de Deus, né? Para junto do Senhor. Nós ficamos preocupados, sim, e diante de toda essa situação, a única solução que os governantes e que o mundo estão procurando, querendo, é a vacina. Mas eles não estão buscando em Deus uma solução para isso, porque eles não têm, a maioria deles pelo menos, não tem nenhuma convicção de Deus, não creem no Senhor, e portanto não buscam solução em Deus. Mas Deus tem a solução para todos os nossos problemas, e Deus tem uma solução para esse problema também. De repente, as vacinas que já estão sendo testadas, que vão começar a ser testadas, né? Elas estão sendo rápidas, porque com certeza Deus está abençoando, Deus está ajudando nesta rapidez, porque tem outras questões, outras doenças aí, o câncer, por exemplo, a AIDS, o problema aqui do mosquitinho aí, da dengue e outras doenças que ele transmite. Já há anos e anos que estão pesquisando e não conseguem chegar a uma vacina, e agora já estão começando a testar a vacina do corona em humanos. Isso significa que Deus está conduzindo tudo isso para uma rapidez no encontro da vacina, para a solução desse problema. E então nós precisamos confiar no Senhor, que a presença de Deus na nossa vida faz diferença, e Ele traz a solução para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, mas principalmente para a nossa vida, nos dando salvação eterna. Há muitos problemas que acontecem, que nós precisamos encará-los com determinação. Há situações que às vezes nós estamos orando, Senhor, dá-nos uma solução, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, né? Eu preciso disto. Mas não enfrentamos a situação. Há problemas que nós precisamos enfrentá-los tendo determinação, vontade de fazer, vontade de resolver, vontade de ver aquilo resolvido, né? Então, o verso 23, ele fala o que ele respondeu, Jesus: tudo é possível ao que crê. Então, às vezes nós ficamos falando, eu creio, mas fico ali parado, não faço nada. Há coisas que nós precisamos fazer, né? Nós costumamos usar muito a frase que diz assim, aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Eu faço o que eu posso, Deus vai fazer o impossível. Mas muitas vezes nós não fazemos, ficamos parados, esperando que alguma coisa aconteça, né? Então, há pessoas que desanimam e cruzam o braço e falam, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, então agora eu vou esperar Deus fazer. E às vezes as coisas não acontecem, e ele desacredita em Deus, ele passa a não crer mais, eu já cansei de pedir, Deus não faz, Deus não se importa comigo, Deus não resolve o meu problema, né? Mas há coisas que nós precisamos fazer. Por exemplo, mesmo quando nós hoje temos o problema da enfermidade, o que é que nós fazemos hoje quando nós ficamos doentes? Cruzamos o braço, ficamos lá deitados esperando uma solução? Não, nós oramos a Deus e procuramos a orientação do médico. Vamos ao hospital, vamos à clínica médica, marcamos uma consulta. Doutor, eu estou com tal problema, eu preciso de um remédio.
eu preciso de uma solução, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de um trabalho, eu já mandei meu currículo, já espalhei o currículo, já fui, né? E lá eu fico lá agora cruzado, braço cruzado, esperando. Eu tenho que procurar, eu tenho que sair, eu tenho que ir atrás, eu tenho que continuar lutando, eu tenho que ter determinação da minha vida para conseguir fazer certas coisas que eu preciso, resolver certas situações que eu tenho que fazer, né? Não podemos desanimar, temos que confiar em Deus sim, mas ficar atentos também e ter determinação para fazer certas coisas que nós precisamos. Mas essa determinação nossa, ela precisa ser acompanhada, ela precisa estar junto da nossa fé. Onde está a tua fé? Onde você colocou a tua fé? Onde você alicerçou a tua fé? Né? A tua fé tem que estar em Deus. Você não pode ter fé em outras coisas, né? Eu tenho muita fé em Deus, mas tenho fé em outras coisas também. Não, a tua fé tem que estar firmada somente no Senhor, conforme diz o hino 93 do nosso hino. Somente eu ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Mas eu tenho fé, eu tenho vontade, eu vou, e eu faço, eu confio em Deus. Deus vai me dar a solução, Deus vai me abençoar, Deus vai me ajudar, e eu vou conseguir com a graça de Deus. E nós conseguimos, porque Deus está conosco. Mas se nós não conseguimos, o que muda na minha fé? Não muda nada. Porque se eu não conseguir, é porque Deus não abriu a porta, é porque Deus não me ajudou, é porque Deus não quis, é porque Deus não fez. E eu continuo confiando em Deus, crendo em Deus, porque aquilo pode ser algo que eu estava buscando e não ser o melhor para a minha vida, e Deus não abriu a porta. Deus não abençoou para eu conseguir aquilo, porque não ia ser bom. Então, eu continuo crendo em Deus, confiando em Deus, porque Ele vai me dar uma outra solução, Ele vai agir na minha vida de uma outra maneira, para eu conseguir aquilo que eu tenho necessidade. Então, nós precisamos confiar em Deus, saber que Deus vai dar a solução. Quando Jesus chega ali e é questionado, né, e aquele homem pergunta: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de mim. E Jesus então fala: tudo é possível ao que crê. E aquele homem então responde: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Nós somos assim também. Nós cremos, mas temos falta de fé muitas vezes. A nossa fé é enfraquecida por tantas coisas que nos cercam, pelo nosso próprio descuido de ter uma vida com Deus, de ler a Bíblia, de conhecer Deus, de orar mais, de buscar mais. Precisamos ter fé fortalecida no Senhor, mas não adianta só eu ficar ali correndo de um lado para outro, ou eu tenho dito algumas vezes, não adianta eu ficar só orando, eu preciso de mais coisas, e eu preciso, para eu fortalecer a minha fé, eu preciso da Bíblia, porque Deus fala comigo através da Bíblia, e eu preciso de orar também, mas eu preciso de agir, de ir atrás, de buscar, de colocar a minha experiência em prática também, né? Eu tive uma experiência com Deus, mas eu não faço nada. Então eu preciso buscar, ter determinação, e exercitar a minha fé, demonstrar que de fato eu tenho fé, e que eu posso conseguir, porque Deus está comigo. Se o Senhor está comigo, eu posso, né? Nós podemos lembrar aí vários exemplos, né? Mas eu queria lembrar apenas um, o exemplo de Davi. O Jessé chamou Davi e falou: Davi, deixa as suas ovelhas aí, eu vou arrumar alguém para cuidar, vai lá levar este alimento aqui para os seus irmãos que estão lá no campo de batalha, e você traz notícia deles para mim. E Davi foi. Quando ele chegou lá, o que ele encontrou? Um exército medroso, amedrontado, com falta de fé, com falta de confiar em Deus. E Davi falou: por que vocês estão com medo? Isso é porque você não viu o tamanho daquele guerreiro lá. E de repente ele se levanta lá, e só o
fato dele andar, o exército estava tão medroso que parece que a terra tremia quando ele pisava no chão. E quando ele falava aquele vozeirão, eles ficavam trêmulos de medo. E Davi falou assim: estão com medo dele? Eu vou lá lutar com ele. O irmão mais velho, você não vai nada, você vai embora para casa. O que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Com quem você deixou aquelas míseras ovelhas que você cuida? Volta para casa, vai cuidar das suas ovelhas. Ele falou: não vou. Eu vou lutar com aquele cara lá. Eu vou lá falar com o rei. Foi lá, falou com Saul. Saul falou: então põe aqui a minha vestimenta e vai lá. Ele vestiu aqui, não conseguia nem andar. Ele estava acostumado. E depois Saul era muito maior que Davi, né? Ele falou: não quero esse negócio não, eu vou lá em nome do Senhor. E ele teve determinação, ele teve fé, ele teve confiança em Deus, e ele se levantou e ele foi lá lutar com aquele gigante. E ele trouxe a vitória para o povo de Israel, mas ele teve determinação, confiança em Deus, ele sabia que Deus podia dar o livramento. Quando nós olhamos para esse episódio de Marcos, capítulo 9, 14 a 29, nós olhamos para aqueles discípulos ali sem saber o que fazer, não tinham atitude, mas nós não podemos, né? E de fato eles não tinham ainda sido revestidos do poder do Espírito Santo, e eles não sabiam o que fazer. E quando Jesus chega, Jesus tem uma solução. Tudo pode aquele que crê. Se você crê, você vai, você enfrenta, você faz. Está faltando fé, está faltando preparo, está faltando, né, determinação, e é necessário buscar no Senhor. E então eles perguntam para Jesus, depois de um problema resolvido, estão indo para casa, né? Ali, chegando em casa, os discípulos sentam com Jesus e falam: Senhor, por que nós não pudemos resolver? Por que não pudemos expelir aquele demônio? E Jesus então se volta para os discípulos para dar a eles uma lição. Vocês não puderam porque a solução desse problema, ele só acontece com oração e jejum. Oração e jejum. Queridos, muitas vezes o que nos falta também é oração e jejum. Às vezes nós ficamos preocupados, amedrontados, de nos colocarmos diante de uma situação, de enfrentarmos determinadas coisas. Às vezes nós não queremos conversar com certas pessoas, porque eles vão nos questionar e nós não vamos saber responder aquilo que eles têm para perguntar para nós. Às vezes nós estamos diante de situações em que nós temos medo de fazer, de estar ali, mas nós precisamos pensar na solução que nós precisamos ter na nossa vida, uma vida de oração, de comunhão com Deus. Porque quando ele fala aqui, quando Jesus fala de oração e jejum, o momento do jejum é o momento que nós nos aproximamos de Deus. Nós deixamos muitas coisas de lado. Não é recomendado que ninguém faça jejum, por exemplo, num dia de trabalho, de tribulação, de correria. Não, o tempo de jejum é o tempo que você se recolhe, você deixa de fazer muitas coisas, você deixa de lado, né, as suas atividades para você gastar tempo com Deus, ter ali um aconchego com o Senhor, ter um momento de oração ali com Deus, durante aquele dia, você ter ali aquele tempo em que você busca Deus, em que você ora, em que você se coloca diante do Senhor. Você não vai se alimentar, porque você está buscando a Deus. E hoje é claro que nós recomendamos, orientamos aqueles que vão fazer jejum. Você tem problema de saúde? Quanto tempo você pode ficar sem se alimentar? Um diabético, por exemplo, quanto tempo pode ficar sem comer? Algumas horas. Não pode passar muito tempo porque dá problema, né? Há outros que têm problema de estômago, por exemplo, não pode ficar o dia inteiro sem comer, porque vai ter problema no estômago, vai ter, né, queimação e tal. Então, quanto tempo você pode ficar sem comer? Gaste esse tempo na presença de Deus. Ore ao Senhor. Busque a Deus. Coloque a sua vida, se prepare, porque
as situações estão aí. Quem sabe você que está trabalhando, vocês que estão aí no dia a dia, aí já foi questionado por alguém, não sei. Ah, mas você é crente, vocês estão abrindo a igreja, vocês não confiam em Deus? Ah, mas por que vocês não abriram a igreja? Por que vocês não estão cultuando a Deus? Deus não é poderoso para cuidar de vocês? E aí, como é que eu respondo? Como é que eu lido com essa situação? Então nós precisamos estar preparados numa vida de oração, numa busca constante, conhecendo Deus. E aí muitos poderiam questionar, e muitas vezes questionam. E nós temos aí os grandes pregadores, os grandes doutores da nossa igreja hoje, que são questionados sobre isso. E muitos estão questionando, e agora? E depois da pandemia, como é que vai ser a nossa vida? Então tem muita coisa para a gente estudar, para a gente conhecer, mas eu queria que você pensasse hoje comigo que a solução para os nossos problemas, ele vem através de uma vida de comunhão, de aconchego com Deus, em oração, numa busca constante. Gastar tempo com Deus, irmãos. Gastar um tempo com Deus no nosso dia. A gente está em casa, mas parece que a gente não tem tempo, não é mesmo? A gente fica em casa o dia todo e parece que acontece tanta coisa chama a nossa atenção, E às vezes nós estamos em casa, nós queremos ver a notícia, o que está acontecendo? Resolveu, como é que está na Europa, diminuiu, e aqui no Brasil só aumenta os casos, já estamos em segundo lugar no número de mortos. E onde isso vai parar? Quando vai ter uma solução? E às vezes nós ficamos tão preocupados com tantas coisas e esquecemos de buscar a Deus, de colocar as nossas vidas, de orar ao Senhor e de saber que Deus está cuidando, que Deus está agindo, que Deus está fazendo, e nós não estamos conseguindo perceber a ação de Deus. Com certeza nós temos crido nisso, temos ouvido alguns irmãos também, os nossos irmãos aí em evidência na igreja, também falar sobre isso, que com certeza Deus está trabalhando para despertar a igreja. A primeira punição, se nós entendemos que isso é uma punição, a primeira punição de Deus vem para a igreja que está adormecida, descuidada, uma igreja que está apática, não está trabalhando, não está crescendo, não está evangelizando, não está fazendo aquilo que deveria. Deus está trabalhando através dessa situação na vida da igreja. Agora lá está. Muitas vezes, outra questão também que tem sido colocada: pastor, nós não temos tempo lá em casa para fazer culto doméstico. Você está tendo uma quarentena aí de bastante tempo para fazer culto doméstico, para juntar a sua família, para orar, para louvar a Deus em família. Isso precisa ser resgatado na família, Esse momento com Deus. Às vezes nós ficamos só na igreja, domingo, quarta-feira, algum outro dia que acontece algum trabalho, tem alguma coisa, e às vezes se nós não vamos mais, não temos mais trabalhos, às vezes a culpa cai sobre o pastor, sobre a liderança da igreja. Mas ninguém marca nada, ninguém faz nada diferente. E o nosso tempo com Deus é precioso, nós precisamos entender isso lá na nossa casa, com a nossa família, gastar tempo com Deus. Esse tempo todo, e não é só esse tempo, mas isso já vem de mais tempo. A nossa preocupação, eu e Lindomar, que temos filhos casados aqui, estão distantes de nós, Lindomar está mais ainda, que o filho dele está lá em Curitiba, os meus estão aqui em Jundiaí, em Indaiatuba, mas a nossa preocupação é como que eles estão vivendo. Será que eles estão fazendo culto em casa? Será que eles estão assistindo a algum culto online que está sendo feito? O que eles estão fazendo? Como é que está sendo a vida deles nesse tempo? Mas essa preocupação nossa já é mais antiga. Temos orado constantemente, diariamente por eles, para que Deus esteja despertando, animando, avivando, que eles tenham compromisso com Deus, que eles estejam buscando ao Senhor, que eles estejam colocando as suas vidas diante do Senhor Deus,
Então essa preocupação nós precisamos ter conosco. E com os nossos filhos também, se os temos, né? Então é necessário que nós estejamos clamando a Deus, intercedendo ao Senhor. Irmãos, as dificuldades, os problemas estão aí, e nós precisamos de cuidar para que esses problemas não nos aflijam, não nos desesperem. Precisamos confiar em Deus. Nós precisamos saber que a presença de Jesus traz solução para a nossa vida, seja um problema que estamos vivendo, ou o problema da nossa vida, né? E Ele pode dar solução para o problema da vida de outras pessoas, da nossa família, os nossos queridos que não têm esta convicção ainda. Jesus é a solução. É preciso que nós estejamos ajudando e falando de Jesus para eles também, né? E muitas vezes há problemas que nós precisamos encará-los com determinação e fé, vontade de fazer, confiar em Deus, saber que Deus vai dar a solução, né? Seja uma solução positiva ou não, seja mostrando para nós que aquilo não é conveniente, que nós temos outras coisas para fazer, que Ele tem outra coisa para nós, né? Que Ele vai nos ajudar, Ele vai nos orientar, mas nós precisamos ter determinação e fé para poder enfrentar os problemas, e saber que a solução vem, mas nós precisamos ter uma comunhão íntima com Deus, oração e jejum, vida perto de Deus, estar sempre buscando ao Senhor e nos colocando diante do nosso Deus, para que a solução dos nossos problemas, nós vejamos todas elas sendo resolvidas, trazidas a nós, através da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então, estamos aí na expectativa do que vai acontecer daqui para frente, né? E esperamos no Senhor, não tem outro jeito. Não podemos esperar solução para este problema que estamos vivendo em ninguém mais, em nenhuma outra solução poderá ser dada se Deus não estiver presente. Então precisamos confiar nele, continuar orando, continuar buscando, continuar clamando, né? E buscando a solução através da oração e de uma comunhão íntima com Deus. Vamos pensar nisso e saber que Deus está ao nosso lado e que a solução vem do Senhor para as nossas vidas. Deus nos ajude e nos abençoe. Eu ia cantar mais um hino, mas eu não vou. Nós vamos encerrar. O hino que eu queria cantar é mais perto da cruz, meu Senhor, sou teu, tua voz ouvia, chamar-me com amor, e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que nós possamos ter esse desejo de estar mais perto do Senhor a cada dia, ouvir o chamado de Deus, ouvir a voz de Deus e desejar estar perto, mais perto do Senhor a cada dia. Então vamos encerrar orando. Vamos colocar em pé um pouquinho. Deus bendito e Pai celeste, louvado seja o teu nome, Senhor, por este momento que podemos passar aqui na tua casa, depois de tantos dias sem poder abrir as portas da tua casa para cultuar o teu nome. E aqui nós estamos hoje, ó Deus, servindo ao Senhor, cultuando, louvando, bendizendo o teu nome, Pai. E nós, aqui, Senhor, reunidos, abrimos a tua palavra, lemos, meditamos neste texto que aconteceu lá
há tanto tempo atrás, quando Jesus estava neste mundo, aquele pai aflito com a situação do seu filho, que estava tomado pelo inimigo, e o inimigo por várias vezes tentou tirar a sua vida, mas o Senhor não permitiu, porque o Senhor tinha algo para fazer na vida daquele rapaz. E aquele homem, aquele pai aflito, ali procura o Senhor Jesus, e Jesus tem uma solução. Jesus liberta aquele jovem, e é uma libertação definitiva. Jesus ordena aquele espírito que saísse e nunca mais voltasse àquele corpo, e nós cremos que isso aconteceu, porque Jesus, o teu amado Filho, tinha todo o poder no céu e na terra. Pai, nós refletimos aqui sobre esta situação e trazendo para nós, Senhor, que estamos vivendo nesses dias, esses dias de aflição, de angústia, de sofrimento, com esta pandemia deste vírus que tem trazido, ó Deus, tristeza e choro para tantas famílias, porque tem ceifado, Pai, a vida de muitas pessoas. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E aqui no nosso meio, Pai, nós temos tido livramento, nada disto aconteceu aqui conosco, e nós te louvamos e pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja agindo, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue dando livramento para as nossas vidas, e que o Senhor nos dê a tua graça, e que o Senhor esteja trabalhando, despertando na vida da igreja aqui no Jardim Imperial, aqui de Atibaia, os teus filhos, ó Deus, que o Senhor esteja despertando, animando, avivando, encorajando os teus filhos a viverem na tua presença, andarem nos teus caminhos e a testemunharem do teu nome. Quando formos questionados, ó Deus, sobre a ação do Senhor, que o Senhor mesmo nos dê a palavra sábia para dizer, para responder àqueles que nos questionarem a respeito da nossa fé, da nossa confiança no Senhor. Ó Deus, abençoa-nos, abençoa os teus filhos, encoraja-nos, ó Deus. Há muitos que talvez poderiam estar conosco e não estão, não sabemos o porquê, mas o Senhor conhece. Desperta, anima, aviva os teus filhos e derrama sobre nós a tua bênção e a tua graça. Conduze-nos nesse dia, dá-nos a tua companhia, leva-nos de volta para casa, guardados e amparados por ti, e que possamos, ó Deus, desfrutar da tua companhia conosco em todo o tempo. Ó Deus, nós carecemos de ti, nós precisamos da tua bênção, nós precisamos do teu cuidado, e por isso te pedimos, ó Pai, abençoa-nos, fortalece-nos e dá-nos a tua paz, a tua direção e o teu cuidado. Fica conosco e guarda-nos, pois precisamos da tua bênção e da tua mão estendida sobre nós. Nós oramos e agradecemos todas as coisas, e o fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito, eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo estejam convosco, e convosco permaneça com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.